Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Hoje, na nossa EBD, estaremos estudando sobre oração. O texto se encontra lá em Lucas capítulo 6 e em Mateus capítulo 11. Os discípulos de Jesus pediram para que Jesus ensinasse para eles a orar, assim como João o Batista ensinava também os seus discípulos. E Jesus, antes de ensinar a orar, deu algumas recomendações para que eles não fizessem igual aos escribas e aos hipócritas. E nós vamos ver que não devemos usar de vãs repetições, porque não é por muito falar que seremos ouvidos. E também, quando orarmos, não devemos estar nos aparecendo na frente das pessoas. E ele diz: entra no teu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai, que vê em segredo, mas vai te abençoar em público. Então Jesus começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos estudar frase por frase para tentar entender esse modelo de oração que não deve de maneira nenhuma ser uma reza. Imagine só se você manda a sua empregada arrumar a casa, fazer a comida, lavar a roupa e levar as crianças para a escola. É somente um exemplo do modelo. Não precisa aí estar dizendo à empregada que para varrer a casa tem que tirar os móveis, sacudir o telhado, sacudir a parede, tirar a poeira dos móveis, passar o pano, entendeu? Então, assim, como Jesus falou, é somente o modelo, não é uma reza, é para que nós possamos colocar em prática frase por frase. Então, assim, esse Pai nosso que está no céu, nós vamos ver. Porque Jesus disse que o nome do nosso Deus era Pai? Porque antes, alguns perguntaram: mostra-nos o Pai. E ele disse: tanto tempo estás comigo e não conheces o meu Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito, ele perguntou para Deus: e quando eles me perguntarem quem é o Senhor, como é o seu nome, o que direi? Então Deus disse: diga que eu sou que te mandou. Eu sou o que sou. Então, eu sou significa que o que o povo precisasse que Deus fosse, Deus seria. Por isso que o nome de Deus é conhecido por adjetivos. O povo estava precisando de paz, então o nome do Deus dele era o Deus da paz. E esse eu sou significa Yahá, Javé, e aí traduzido, chegando para o nosso português, a interpretação do nome se aproxima do nome Jeová. Então, Deus é conhecido como Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Então é Jeová, o meu Deus, o meu Rei, o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Libertador. Então esses nomes que estão aí falando de Jeová são adjetivos. E por que Jesus escolheu a palavra Pai? É porque a palavra que mais nos dá segurança é o Pai. E embora o Pai terrestre pode até não ser um homem de Deus, mas o Filho se espelha no Pai e quer ser igual ao Pai.
Jesus Cristo traz essa ideia de que Deus é Pai. Agora, o porquê que Jesus começa essa oração chamando Deus de Pai nosso que estás no céu? Porque o povo de Israel, quando estava no Egito, eles ficaram muito tempo ali e terminaram se misturando com os egípcios, a ponto de se esquecer do seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ali no Egito, os deuses tinham um nome, eles tinham uma aparência que é chamada de imagem e tinha o lugar aonde eles habitavam, o reino dele. Exemplo, né? Não é bom estar comparando o Senhor com os deuses, mas só para a gente estudar. Digamos que Iemanjá é o nome, a imagem é a mulher e o lugar que ela vive no mar. Então Jesus trouxe o Pai que não é só dele, não é só dos discípulos, não é somente dos patriarcas, mas Pai nosso, Pai de todo mundo, que mora onde? Nos céus. E por que não no céu, e sim nos céus? Porque Deus está acima de todas as coisas. E somente nessa frase nós podemos assim entender como Deus é. Ele é um Pai, Ele mora no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a imagem dele é exatamente o que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E aí nós vamos ver esses céus. É o céu que nós vemos com os nossos olhos naturais. É esse céu aqui normal, que depois vem o outro céu, que é o céu que tem as galáxias, e acima desse tem mais outros céus que o homem ainda não descobriu. Mas a ciência está tão evoluída que a gente fica pensando, o homem começou aqui na Terra somente com um pedaço de pau e um pedaço de pedra. Hoje ele vai nas galáxias, coloca lá em cima um aparelho, né, para estar observando o mundo aqui embaixo, que chama-se satélite. E aí eles chegaram até a Lua e lá também descobriram que existem mais de bilhões e bilhões de galáxias. Se essa galáxia aqui para nós é tudo, é o mundo, imagine só que há milhões e milhões de galáxias. Isso significa que Deus é muito maior do que a gente possa até imaginar. Você já observou quantas areias tem aqui na Terra? Aí o Senhor Deus diz que lá nos céus tem mais estrela do que todas essas areias aqui na Terra. Bom, se lá nos céus tem mais estrela do que toda essa areia aqui na Terra, imagine o tamanho que não é. E assim, eu não estou falando somente com base na Bíblia, eu estou falando com base científica. Por quê? Porque tem uma reportagem da Rede Record que fala de um ser superior inteligente aprovado e confirmado por astrólogos, cientistas que são materialistas, que são ateus. Ele diz: eu sou materialista, mas eu afirmo que existe um ser muito inteligente que fez todas essas coisas. Então, observe só como é o nosso Deus. Ele é um Deus Pai que mora nos céus e que tem a aparência do Senhor Jesus. Então, Jesus começa essa oração identificando com quem nós estamos conversando.
Pai nosso que estás nos céus. E aí ele vem com a segunda frase de santificado seja o teu nome. O que é santificado seja o teu nome? É que nós devemos toda a honra e toda a glória a Ele. E não podemos entrar diante da tua presença, ou melhor, presença do nosso Pai, sem louvor e sem adoração. Deus é digno de todo louvor e toda a adoração que pudermos fazer. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é tudo acima de todas as coisas. Então nós devemos sempre estar glorificando a Deus com todo o nosso ser. Podemos dizer tudo o que Ele é para nossas vidas e em toda e qualquer situação Ele é o grande eu sou. Então, vamos repetir? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E que reino é esse? Sabemos que há tipos de governos diferentes na terra. Tem a monarquia, tem o governo que rege aqui o nosso país, que é chamado de república. E em cada continente ou em cada país há um diferente tipo de reino. E esse reino que Jesus está falando é o reino que tem um rei. Ele chegou aqui na terra, começando o seu ministério, falando: é chegado o reino dos céus. E imagine só, se eu vou para a China, chegando lá na China, na hora de almoçar, né? Tem lá os palitinhos e eu entendo que eu tenho que comer de mão. Por quê? Porque eu sou nordestina, eu sou daqui do Brasil, da Bahia, mas lá eu tenho que obedecer às regras do país. Eles não vão deixar eu comer de mão lá. Por quê? Porque todos comem de palito. Então, assim, as regras de lá têm que ser obedecidas. É isso que Jesus queria dizer. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é dos céus. E acredite se quiser, as coisas de Deus são diferentes das coisas aqui da terra. Observe, quando Jesus estava caminhando, que veio ao seu encontro algumas crianças, os discípulos tiraram e disse: tira essas crianças daqui para não atrapalhar o mestre. E Jesus disse: não, deixe as crianças virem até mim. Por quê? Porque das tais é o reino dos céus. E por que elas parecem com o reino do céu? Porque lá no céu só vai entrar coração que não tenha maldade, que não tenha malícia, que seja limpo e purificado. Porque uma criança você pega, né? Os pais, é claro, batem se ela fez uma coisa errada e depois chama elas e elas vêm com todo amor e beija. Elas não têm a maldade. E acima de tudo, elas também estão abertas para aprender. E observe também que Jesus, quando contava uma parábola e quando ele fazia uma comparação das coisas aqui da terra com as coisas lá dos céus, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a... Observe bem como Jesus traz para nós um novo olhar, que aqui na terra é desse jeito, mas lá nos céus é diferente. Lembremos também quando ele lavou os pés dos discípulos, Pedro disse: não, meu pé o Senhor não vai lavar. Pedro estava errado? Não, Pedro estava honrando ele porque ele era o Senhor. E esse trabalho era de escravos. Porém o Senhor Jesus disse: Pedro, se eu não lavar o seu pé, ou melhor, os seus pés, você não tem parte comigo.
E aí Pedro disse, então, lava meu pé, lava meu braço, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Jesus disse, só é necessário o pé. Então, o reino dos céus, a gente pode ver aí em Lucas, capítulo 6, que o reino dos céus, ele é diferente do nosso reino. E o primeiro aqui na terra, lá no céu, é o último. Quem quer ser exaltado aqui na terra será diminuído, porque Deus ele trabalha ao contrário do reino da terra. O reino dos céus é diferente. Nós temos muitos exemplos aí, né? No capítulo 6 mesmo de Lucas, antes dessa oração, o Senhor vai estar mostrando muitas situações de diferença entre aqui e lá. Vocês se lembram quando a viúva colocou as 2 moedinhas para ofertar ao Senhor? Jesus perguntou quem foi que ofertou com um valor maior. E as pessoas com certeza não disseram aquela viúva. E a viúva ofertou aquelas 2 moedinhas porque era tudo que ela tinha. Então Deus não está de olho querendo a maior quantidade, Ele quer a melhor. A melhor. Quem quer ofertar a Deus, oferta de coração e não para se aparecer na frente das pessoas. Então, o reino dos céus é muito diferente do nosso reino. Por isso que nós vamos para a igreja, nós aprendemos, lemos a Bíblia para entendermos o que o Senhor Jesus Cristo quer das nossas vidas, para que ao chegarmos no reino dos céus, nós não vamos entrar em conflito. Então ele diz, venha a nós o teu reino. Aí ele diz, seja feita a tua vontade. Então assim, não adianta o reino vir se nós não fizermos a vontade de Deus. Ele disse, se alguém bater de um lado, oferece o outro. Se alguém mandar andar 1 milha, ande muito mais. Se alguém te pedir a capa, você tem que dar a outra peça. Então assim, para que nós possamos entrar no reino dos céus, ele tem que vir a nós e nós temos que aceitar. Se lembra lá no Getsêmani, quando Jesus estava orando, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia o que era o reino dos céus, que ele veio foi para morrer, para nos salvar. Depois ele agora diz, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então viver o querer, a vontade de Deus é um contraste aqui na terra. Às vezes as pessoas não entendem por que o cristão está passando por momentos difíceis. Nós podemos até citar, estamos passando pelo vale, estamos no deserto, é porque Deus quer experimentar e ver o que é que está dentro do nosso coração. Se nós vamos blasfemar, desistir dele, dessa missão, ou se vamos continuar. É difícil? Mas cada um tem um jeito especial de se relacionar com Deus. Então, o que nós vemos é que, além de querermos o reino dos céus aqui conosco, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Porque uma coisa é falar, a outra coisa é viver. E aí nós vamos agora ver mais uma frase, né? Venha a nós o teu reino. Aí ele diz o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que vem a ser aqui na terra como no céu é que tem que haver uma concordância. O que concordares aqui, disse Jesus, será concordado lá no céu. E o que discordarem aqui será discordado no céu. Então tem que ser como nos céus.
o que vamos fazer aqui para o Senhor tem que ser como no céu. Então, assim, entenda, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora vem os pedidos. Você vê que primeiro glorificamos, identificamos quem é o Pai, e depois pedimos que a vontade de Deus seja feita. Agora que nós vamos pedir, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Significa que temos o direito de ter o pão todos os dias, mas a cada dia nós temos que estar pedindo. E não é o pão material, o pão que nós tomamos café, não é só esse, é a provisão. Isso significa que nós devemos fazer de Deus o nosso provedor. Se lembra lá no deserto, quando o povo de Israel pediu comida e Moisés orou e Deus mandou o maná? Pois é, Deus também deu uma ordem, que deveriam pegar a medida das pessoas da família. E não era para pegar e guardar para o outro dia. Por quê? Porque Deus queria ensiná-los que ele seria o quê? A provisão deles todo dia. E o que pegavam e deixavam para outro dia ficava podre, dava bicho. Deus quer ser a nossa provisão. Aí você tem aquele raciocínio: peraí, se tem comida no meu armário, dinheiro no banco, dinheiro no bolso, eu vou ficar todo dia pedindo a Deus para ser a minha provisão? Não, não é nesse sentido. Ou pode até ser também, mas o que nós temos que entender é que nós temos que estar na presença de Deus, diante de Deus, e tudo vir da parte de Deus. Deus é que tem que ser o centro da nossa vida e não o dinheiro. Nós temos que confiar no Senhor e não no dinheiro. Olha o que a pandemia fez aí. Quem tinha emprego bom, quem tinha dinheiro no banco, olhe quantas coisas ruins vieram. Então é melhor confiar no Senhor do que confiar na nossa força. Se lembra daquela passagem que o homem derruba os seus celeiros e constrói maior e bota os seus grãos ali? Depois ele disse: alma, tem muitos bens em depósito, descansa e folga. E aí Jesus fala: é tolo, se hoje ouvires uma voz, e aí dizendo, né, para quem será o seu coração? Como você vai se sair disso? Essa voz significa que você tem que saber que Deus que é a nossa provisão. Não pode estar se confiando no que temos. A cada dia nós temos que pedir a provisão do Senhor. Então o pão nosso são as necessidades. Jesus fala assim: o pão nosso de cada dia. Não é o pão meu nem o pão seu, é o pão nosso. Isso significa que nesse pedido a gente pode fazer uma intercessão, pedir pelos problemas, pelas aflições, pela saúde minha, de todo mundo, de alguém. Então esse pão é a provisão de Deus na nossa vida em todas as áreas. Então nós temos que orar sim, pedir sim, mas pedir ao Senhor. E aí depois do pão nosso de cada dia nos dai hoje, aí vem a cruz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos inimigos. Então é muito fácil pedir perdão a Deus, mas nós não queremos perdoar a quem tem nos ofendido. Então Deus, ele olha e vê os corações. Ele sabe do nosso coração. Então, se há algum ressentimento, se há algum ódio, se há alguma mágoa, temos que dar um fim, perdoar, orar e falar a Deus, dizer assim: ó Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Assim como Davi. Davi, ele foi bem visto diante de Deus porque ele não encobriu o pecado. Ele se apresentou diante de Deus e ele disse: eu pequei. Então a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então
perdoar os meus inimigos, assim como, ou perdoar as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aos nossos inimigos. Aí vem uma frase agora muito interessante, diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus, ele livra-nos do mal, mas a tentação, ele nos faz aprender. Ó, não nos deixe cair em tentação. Então, tudo que você vai aprender da parte de Deus é para não cair em tentação. Imagine só uma criancinha que está começando a andar, ela bota o dedo no choque, ela pega em lugares que não deve, ela anda em lugares que não deve. Por quê? Porque ela ainda é criancinha, tem que aprender. Então, assim, livra-nos do mal, não. Não nos deixe cair em tentação. Essa tentação é coisas que vão fazer mal para nossas vidas. Então, assim, o pai está ali dizendo: não, bote o dedo no choque, não, neném. Cuidado, não ande aí, não, neném. É assim que Deus está conosco. Só que nós não vamos ficar o tempo todo como neném. Nós vamos fazer o quê? Crescer, como diz o apóstolo Paulo, né? Para alcançar a estatura de um varão perfeito de Cristo. Então, assim, quando éramos meninos, né, a gente vivia e andava e fazia todas as coisas de menino, mas agora nós já crescemos. Aí você fala: mas Jesus disse que o reino dos céus é feito de crianças, e Deus está falando com relação à maldade. Agora, quando fala de que não deve ser mais meninos, é no aprendizado, né? Não nos deixe cair em tentação. Então, a tentação vem e Deus avisa. Se lembra de Caim? Deus disse a Caim: Caim, o pecado já às portas. Cabe a ti dominá-lo. Então, o que fez Caim? Não deu ouvido ao Senhor. E Deus tem feito isso conosco? Tem. Deus tem nos avisado: olha, calha a boca, olhe, pare. E aí a gente tem um livro de Provérbios que tem nos ensinado muita coisa. E no livro de Provérbios diz que aquele que fala demais, ele perde a razão. Ele fala assim: olha, até o todo, quando fica calado, é tido como um sábio. Então, isso aí livra-nos do mal. A Bíblia diz lá também, em Provérbios, né? Guarda a tua língua para que a tua alma não entre em angústia. Então, Deus está nos advertindo, nos livrando, né, das tentações, porque a gente pode falar mal de uma pessoa e depois ficando: e se ela contar? E se ela contar? Então, o coração está em aflição. Então, é melhor não falar mal de ninguém. Então, nessa frase aí que Jesus falou, né, guarda-nos, né, da tentação, e depois ele fala: livra-nos do mal. Então, a tentação ele nos ensina para não cair, e o mal ele nos defende. Aí a gente vai ler lá no livro de Salmos, né, capítulo 91, que os anjos do Senhor, né, o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para não cairmos em nenhum mal. E aí o que acontece é que temos que nos desviar do mal, sim, mas temos que pedir ao Senhor força para nós estarmos, né, seguros nas mãos dele e longe do mal. E aí ele volta e reforça: porque teu é o reino, tá vendo? Falamos do rei, o poder, que ele é poderoso, e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Então você vê que era somente um modelo, não é uma reza, e temos que fazer isso, essa oração, sem pressa, começar com louvor, louvando e adorando ao Senhor, atraindo a presença de Deus, e aí depois a gente começa: Pai Nosso que está no céu. Amém? Se você quiser saber mais, siga Jesus, #leia a Bíblia.